Olá, olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Mais uma vez, muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Estava com saudade de trazer uma lição para vocês e não vai ser diferente hoje. Afinal, é sexta-feira. A semana já está chegando no final e esta palestrinha que eu trago para vocês gravada vem especialmente do nosso querido Alô Além, trazida por avatares importantíssimos da nossa espiritualidade, tanto antiga quanto a moderna, e o que a dupla dinâmica vem nos trazer, mais uma vez, interessantíssima. Devo lembrá-los, antes disso, que na quarta-feira, todas as quartas-feiras, a palestra é trazida para vocês em forma de live e, junto com ela, uma bagatela de ótimos pontos para se prestar atenção. Fluidificação. Deixe do lado da TV, do teu celular e tal, um copinho d'água, uma garrafinha, uma jarrinha, para que ela seja energizada, e já existem provas científicas que tudo que é fluidificado, energizado e emanado com forças do bem positivas traz propriedades curativas perfeitas. Para quem ainda não tem esse quociente da fé, ela já foi comprovada pela ciência. Da mesma forma, vibrações especiais, ainda ativação dos nossos chakras, nossos centros de força. Então, não se esqueçam das quartas-feiras. E, voltando para a nossa sexta-feira, amiga e doce, eu trago para vocês a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, de número 122. Ela tem como nome Frutos e, claro, vem trazida com uma frase que muitos de vocês já conhecem, falada pelo Mestre Jesus, que está em Mateus capítulo 7, e diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Entendendo frutos como o tema, nós vamos, claro, como eu falei, focar o Mestre Jesus. Já disse aqui algumas vezes que a grandeza de Jesus, com essas criancinhas que somos e éramos nós, necessitava trazer mensagens para todos nós que tinham que vir de forma fácil. Se hoje muita gente não capta o que realmente significava, imaginem naquela época onde nós não tínhamos acessos a quase nada, eram poucos aqueles que sabiam ler, sabiam escrever. Então, nada mais, nada menos do que se transformar bons e grandes ensinamentos em metáforas. Aqui, claro, não está sendo diferente. E o mestre falava que ele dizia dessa forma para que alguns tentassem entender. Mesmo assim seria difícil, mas que num momento oportuno, num momento certo, o clique aconteceria. Nós que estamos vivendo essa realidade, temos a certeza de que esse clique, essa ficha que está caindo, vem com a doutrina espírita, que tem como base a explicação de diversos pontos onde Jesus deixou ali algumas dúvidas além daqueles que vieram depois do advento do Mestre querido. E nessa aqui não é diferente. O texto muito bem elaborado por Emmanuel nesse entendimento e bem traduzido pelo querido Chico Xavier, entende nessa metáfora que todos nós somos árvores. E na nossa complexidade, sendo nós árvores frondosas, árvores que estão ali vivendo o seu papel de dar sombra, árvores que são pequenininhas, árvores finas, árvores grandes, cascudas, que sejam, todos nós somos árvores. E a partir daí,
esse entendimento, essa analogia nos coloca que, como somos árvores, a nossa ideia é que, obviamente, nós temos frutos. E o primeiro ponto da lição de hoje é de que forma nós nos alimentamos para que esses frutos sejam úteis e bem-gerados. Para uma árvore crescer, para uma árvore passar o tempo, para uma árvore criar boas raízes, caule, folhas e frutos, ela, obviamente, é bem adubada, ela acaba tendo o melhor da terra, ela recebe a melhor irrigação e tem a luz do nosso astro maior, o Sol. Ainda nesse ping-pong de analogias e metáforas, nós, como árvores, também temos nossa fonte de alimentação. Nós, como árvores, também vamos ser adubados, nós vamos nos alimentar do que a nossa fonte tem de melhor para nos trazer e, da mesma forma, receber a água mais limpa. O fato é que, vivendo esses 43 do segundo tempo, nesse sentido, ultimamente nós temos uma gama de obstáculos para que nós possamos trazer o melhor dos frutos para essa nossa encarnação. Não só, muitas vezes, o clima que chega, o sol encoberto, a terra está trazendo agrotóxicos e processos químicos, o adubo não é muito bem reverenciado, e o jardineiro que vem trazendo a água geralmente não tem boas intenções. Se nós vamos traduzir por aí, entendamos que nós, como árvores, estamos nos alimentando ultimamente do que realmente não presta, principalmente nessa virada de chavinha do planeta. Redes sociais, brigas externas, brigas internas, polarização, acontecimentos, descaso com o ser vivo que é o nosso planeta, atitudes do dia a dia e tal. Todos esses itens e mais alguns outros que você nesse momento pode estar lembrando, trazem para todos nós o pior alimento do corpo, da mente, da alma. E aí o que sai não são bons frutos. Nós muitas vezes somos reativos porque alguém desferiu o pior dos adubos para cá, para dentro. E aí a gente devolve um fruto que é pior muitas vezes ainda. Tá aí a primeira questão da lição de hoje. Qual é o alimento que nós estamos buscando para as nossas raízes? Para que nós cresçamos frondosos, para que nós possamos dar ótimas folhas e principalmente doces, úteis frutos. O segundo ponto da lição tem a ver com os frutos propriamente ditos. Nesse jardim, nessa plantação, nessa mata, nessa floresta, tem-se diversas oportunidades de passar esse crescimento, esses frutos e o que nós damos para a natureza para frente. Com isso, quantos pássaros levam, quanto de pólen é levado da nossa planta, nossa semente, por esses pássaros ou outros agentes, é levada para tão longe para que novos sejam crescidos. E, por fim, além da nossa sombra, o fruto que a gente dá alimenta.
cura. E todas as outras formas que, talvez pelo tempo e pela metralhadora de metáforas, não precisem mais ser ditas. Nesse nosso planetinha, Deus, nosso Pai Maior, nossa fonte criadora, e o nosso governador planetário, os senhores dos karmas, coloca principalmente em encarnações importantes, não que as outras não sejam, mas assim, em ambientes e momentos importantes do nosso planeta, uma indiscutível leva de portas a serem abertas e de searas e oportunidades que a atualidade clama para que nós tenhamos a oportunidade de fazer o bem. Entendendo que num primeiro momento a doutrina espírita quis nos provocar e nos chamar a atenção pelo seu espetáculo. Afinal, nós, primitivos, censurados e calados por muito tempo sobre a realidade espiritual, eles precisavam recomeçar de alguma forma. Então Kardec, um cientista, uma pessoa muito descrente, foi chamado a atenção por fenômenos. Então, àquela época, nós éramos chamados pela espiritualidade a entender que aquilo existia. Olha, cuidado, o que estavam falando para você está errado. Então, através desses fenômenos, é bom chamar a atenção. Num segundo momento, já que nós já sabíamos, que nós estudássemos sobre tudo isso, que nós enchêssemos o nosso intelecto a entender o porquê isso acontecia. De que forma todo o além, toda a espiritualidade era organizada. De que forma a energia, através deles e através da nossa força, é passada para frente. Como funcionam os diversos estratos da tridimensionalidade que muitos de nós não enxergam, muitos de nós não percebemos. Mas agora, a espiritualidade nos clama para a ação, para a prática efetiva do bem. Dentro da metáfora, já que nós precisamos nos alimentar, ter os melhores jardineiros para nos regar, ter a melhor luz para nos alimentar, ter o melhor adubo para nos alimentar, então que nós tenhamos bons frutos. Mas que esses frutos não sejam apenas ornamento e que eles caiam no pé porque passaram. Porque a espiritualidade fala, já que está tudo certinho, então vamos agir para que esses frutos alimentem alguém. Amiguinhos, vamos entender que se nós damos bons frutos, que eles não fiquem conosco. A gente precisa passar para frente. E nada mais digno, nada mais puro, nada mais fiel ao supremo bem é que a gente pegue tudo isso e parta para a ação. Para a gente entender que não tem mais nada sábio do que agir para o bem. Já que nós buscamos o conhecimento através de todos esses avatares que estão aí. E nós estamos tentando entender que somos árvores que precisam de uma melhora aqui, selecionar o jardineiro, selecionar o melhor adubo e tal. Só falta isso. Se já temos isso, se os frutos já estão sendo passados, parabéns. Talvez, quem sabe, todavia, vale a pena ter alguns outros frutinhos ainda a ser passados por aí. Mas se não, é o momento. A espiritualidade clama por isso. Então, se aquele frutinho doce, ou azedinho, ou aquele canudo, ou o que seja, vai alimentar algo para o bem, que nós passemos esse fruto para frente. Que o Mestre querido, que os bons espíritos, que os nossos mentores nos assoprem sempre neste ouvido, para que a gente
transmita e distribua os nossos bons frutos por aí. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Logo, logo, na próxima quarta, tem uma lição edificante para todos nós. E na sexta, da mesma forma. Um grande beijo para todos.